Bom dia a todos, eu sou Roberta Tonon, formadora da IFAP, e hoje nós vamos dar início ao nosso quarto encontro da formação complementar do professor coordenador. São as nossas rodas de conversa. E hoje, para me auxiliar aqui, eu conto com o Rafael e com o Tadeu. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Roberta. Bom dia, caros professores. Meu nome é Tadeu Nunes de Souza, sou professor de Física da Rede e estou na IFAP como formador. É um prazer estar com vocês. Rafael. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Colan. Também sou formador da IFAP, professor da rede da área de matemática. Atuo como líder de equipe, né, aqui no GTP da IFAP. E se vocês puderem, por favor, passar o slide para a equipe. Então, gente, esse aqui é o time aqui do GTP da IFAP. A gente tem o Bruno West Prado, a Luiz Navarro, eu, o Renan Vasconcelos, a Roberta e o Tadeu que estão aqui conosco hoje. Temos também a Rosângela Celta e a Simone Sul. Pode passar, por favor. Esse aqui é o time de parceiros que atuam aqui conosco, dentro do GTPI. Então, nós temos a equipe Peitoped, né, com a Roberta Fernandes. Temos também o apoio do Instituto Sonho Grande, da Parceiros da Educação e também da Fase Educação. Pode passar, por favor. Gente, então a gente vai dar um tempinho para vocês, como vocês já estão acostumados aqui com nossas formações, né, para vocês poderem, então, pegar o diário de bordo de vocês, tá? Para fazer os registros aí da roda de conversa de hoje. Um minutinho, tá legal? Muito bem, voltamos aqui para a nossa formação. Como vocês sabem, nossas rodas de conversa, elas são compostas por diversos temas. E o tema de hoje será os desafios na gestão das suas respectivas equipes de área, que com esse objetivo de compreender os desafios inerentes à gestão da formação docente. Para isso, nós vamos ter o nosso percurso, que vai ser formado pela replicabilidade de boas práticas, pelos PCAs convidados, referente a esta organização de tempo, por um momento de perguntas e respostas que vocês poderão fazer durante essas apresentações. O chat vai manter-se aberto para que vocês coloquem ali as suas dúvidas, sugestões, e depois nós temos o encerramento, onde nós teremos uma avaliação. Essa avaliação é muito importante para que nós possamos organizar as nossas próximas formações. Então, por favor, respondam. E para começarmos essa nossa conversa, nós temos a participação hoje de 3 PCAs convidados, de 3 diretorias. A diretoria de Tupã, que está aqui representado pelo professor Luiz de Souza Leão, PCA de língua, ou melhor, desculpa, pela escola, né? Luiz de Souza Leão, representado aqui pela professora coordenadora Alessandra Meira Gonçalves, PCA de linguagens. A diretoria de Ribeirão Preto, representada pela escola Capitão Virgílio Garcia. Quem estará conversando com a gente será o professor Francisco Cleiton Antônio, PCA de Humanas. E na diretoria de Franca, representada pela escola Jerônimo Barbosa Sandoval, na presença aqui do PCA André Luiz Teixeira da Silva. Então,
Bom dia, Alessandra. Hoje, para a gente começar a nossa roda de conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Alessandra. Alessandra, quais são os instrumentos que auxiliam no seu trabalho quanto à gestão da formação docente? Bom dia a todos. Bom, um dos instrumentos que eu considero mais importante aí como auxílio, né, como colaborador aí do meu trabalho no PEI, é a agenda da escola, né? Então, para iniciar, eu queria ler uma citação de Andrade Tiago que fala o seguinte: administrar o tempo é força de expressão, porque o tempo é sempre igual. Uma hora tem sempre 60 minutos e um minuto sempre 60 segundos. A diferença é de como cada um aproveita esse tempo. Então, a gente pode dizer que a agenda, ela é base para a gestão de tempo e de pessoa, né? Principalmente na minha função de PCA, que tem essa dupla função de ser coordenadora e, ao mesmo tempo, docente. A agenda, ela define prioridades. Então, de que forma eu organizo a minha agenda em relação a essas prioridades? Eu vou encaixar na minha agenda, logo no início da minha manhã, os horários com as reuniões, né? Os alinhamentos entre PCA com PCA, PCG com PCA, PCG, né? Um atendimento à tutoria. Então, isso daí é o essencial, é o primordial e a prioridade, né, no meu trabalho. Então, e os horários que sobram aí na minha agenda, eu encaixo com horário de estudo, né, o tempo de estudo, que é o momento onde eu preparo uma aula ou preparo um documento, tá? E a agenda também, ela nos permite fazer ajustes, né? Então, eu posso ter uma reunião aí, de repente, eu posso encaixar nesses horários de estudo, né? Então, eu acredito que a agenda, ela está aí para nos auxiliar, né? Fazer com que a gente monitore o nosso trabalho e a gente se orienta através desses momentos. Então, passo a palavra aí para o Francisco. Muito bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui participando dessa replicabilidade, essa roda de conversa, cujo objetivo é replicar mesmo as nossas ações, né? Mostrar um pouquinho do nosso trabalho como PCA e como docente também na rede, né, no PEI. Porque além de PCA, nós temos também a função de docente, né, que nós temos que alinhar, né, alinhar as duas funções. Então, particularmente, assim, em relação a todos os documentos que nós estamos sempre ali estudando, eu considero como fundamental e importante o programa de ação. O programa de ação como um instrumento essencial para o andamento do PEI, para o alinhamento, inclusive, com o plano de ação, porque o programa de ação tem que estar alinhado ao plano de ação, as metas, né, que foram estipuladas, as metas, os indicadores, as prioridades que estão ali no plano de ação da escola, porque o plano de ação, ele funciona como uma bússola, né? Uma bússola que vai nortear, vai guiar a escola. Aí o programa de ação, ele é a bússola do professor, que vai orientar ali as ações do professor, seria onde o professor ele iria propor ali as ações que poderiam estar articuladas com o plano de ação justamente para atingir aquelas metas, aqueles indicadores. E o MMR, eu também considero como um plano essencial, porque ele vai dar suporte ali, né, para o professor ele traçar as metas, as ações, para que ele possa articular a sua prática docente com o que está exposto no plano de ação. Então, para mim, eu considero como fundamental, como um instrumento de gestão fundamental para o andamento do programa, o programa de ação. Inclusive, é um programa que ele vai dar subsídio também para os professores formularem seus planos de ensino. O plano de ensino, lógico, ele está aliado ali com os conteúdos da base, né, com os conteúdos curriculares, e, porém, o professor, ele deve, eu considero assim, importantíssimo o professor, ele articular ali o objeto de conhecimento com as ações que ele vai propor no plano de ação. Então, as reuniões de alinhamento, né, entre PCAs, PCGs e PCAs e professores são fundamentais para traçar estratégias e ações, né, que vão direcionar ali
as ações, né, que deverão estar articuladas com o plano de ação. Então, como que eu articulo esse instrumento de gestão? Nós, no programa, nós realizamos as reuniões de alinhamento. E essas reuniões são fundamentais, importantíssimas, né? Não só as ATPCAs, mas também as reuniões de alinhamento, porque são nelas que nós vamos ali traçar planos, né? Planos, planejamentos, ações, né? E os projetos interdisciplinares são fundamentais também para atingir, né? Para que essas ações sejam postas em práticas. E também para que o plano de ação ele possa ser desdobrado, né, como um todo ali na escola, porque o projeto interdisciplinar, envolvendo todas as disciplinas, ele tem que ter ali um significativo para o aluno. Então, o professor que trabalha ali um tema, os professores trabalhando o mesmo tema, tanto o professor da área de matemática, quanto o professor da área de linguagens, eles vão ali trabalhar segundo a sua área de conhecimento, porém, o aluno, trabalhando o mesmo tema, no caso, o tema interdisciplinar, ele vai observar ali o sentido, né, daquela ação. Né? E se o projeto interdisciplinar, como também uma das ações que poderiam estar propostas ali no programa de ação, ele é fundamental para o desenvolvimento do protagonismo do aluno. Né? Então, eu considero o programa de ação assim, como um dos principais instrumentos de gestão. E como a nossa colega PCA, a Alessandra, muito bem colocou, é na agenda que nós vamos organizar essas ações. Porque a agenda semanal do professor, ele tem a função justamente de organizar, né, tanto o trabalho do professor quanto o trabalho do PCA. E sem essa organização, sem essa agenda, essa divisão semanal, eu acredito que não seria muito viável, né? O caminho não seria muito bem direcionado. Então, a agenda ela vem justamente para direcionar aí o trabalho do professor também, né, em suas ações. Passo a palavra para o André. Bom dia a todos. Primeiro é uma oportunidade, um privilégio ter esse espaço de fala oferecido aqui pela IFAP e poder também compartilhar e replicar um pouco, né, o que tem sido o PEI, né, dentro dessa gestão, né, de formação de professores. Eu gosto, assim, primeiro de pontuar, né, que a escola ela tem se ressignificado ao longo do tempo, né, principalmente porque nós estamos na chamada era do conhecimento, né, então as informações elas estão acessíveis para todos, mas o grande desafio que a escola tem nos dias atuais é transformar essas informações em conhecimento. E o PEI ele traz uma ferramenta muito importante nesse sentido, que é o mapa de competências, que lá delimita, né, as ações de cada profissional dentro do PEI. E esse mapa de competência, você, né, ir a fundo no documento, nada mais é um comportamento esperado dentro do PEI. E quando o PCA começa a compreender a documentação, ele começa a desmistificar aquela ideia da burocracia do programa. O PEI, na verdade, ele é intencional, ele desenvolve em nós a intencionalidade do ato pedagógico. E a educação dentro do PEI, ela se dá pelo fazer, né, pelo trabalho. Então, eu creio que uma das ferramentas, né, muito importantes nessa gestão da formação docente, dentro de cada área do conhecimento, representa não apenas, né, como o professor Francisco mencionou, né, o plano de ação, que realmente é a bússola, né, da escola, vamos assim dizer, o projeto de vida, né, da escola, o sonho coletivo, que vai se desdobrando no programa de ação, mas que vai chegar no chão da sala de aula pelo plano de aula. Então, o movimento de observação de sala de aula, quando você tem uma preparação prévia, uma preparação durante, uma preparação após esses momentos. Então, quando você desenvolve um momento de observar, de acompanhar e de monitorar o professor, com esse olhar formativo, né, que o programa sempre privilegia, né, nos dá ferramentas de gestão muito poderosas para que a gente gere insumos nessas observações de sala de aula, para que dentro dessas carências ou dessas fragilidades apresentadas, a gente consiga desenvolver pautas formativas, né, um itinerário formativo dentro da escola, para que a gente possa atuar nesse sentido de fortalecer a aula, fortalecer a prática do professor.
Então, o exemplo que eu trago assim, para esse momento é uma experiência que nós tivemos de formação por meio das avaliações das competências digitais dos professores, nesse momento em que todos nós tivemos que nos reinventar na pandemia, né, no ensino mediado pela tecnologia, e por meio dessa autoavaliação conseguimos mapear, né, o nível de apropriação tecnológica de cada profissional dentro da área de ciências humanas, e a partir daí traçar estratégias de roteiros de estudos, ou até mesmo de storytelling, de escape room, ou de algumas outras ferramentas digitais que a gente pôde fazer uso e que, de certa forma, impactou diretamente no engajamento dos estudantes. Então, essa questão de você, né, desenvolver a formação docente, você tem que primeiro partir do princípio de que o PEI ele tem um modelo pedagógico marcado por princípios, premissas e valores. E esse comportamento esperado a gente consegue monitorando, né, acompanhando, né, e validando por meio da observação de sala de aula. Né, eu passo a palavra. Vocês responderam muito bem. E no nosso chat, Tadeu, temos alguma contribuição? Temos sim, Roberta. Em primeiro, eu gostaria de frisar que os nossos convidados estão recebendo aqui muitos elogios, né? Parabéns, o professor Cleiton, o professor André e a professora Andressa, ok? Roberta, antes de prosseguir, eu só queria tirar uma dúvida do professor Daniel, que ele falou que hoje não tem PCA de matemática, né, para tirar dúvida. Então, nesta atividade de hoje, nós temos o pessoal de linguagem de humanas. Mas eu diria assim, tudo que está sendo discutido aqui é importante, independente de ser da área, né? Independente da área do conhecimento, ok? Roberta, queria aproveitar um pouquinho para os nossos convidados, na experiência deles, para falar também do guia de aprendizagem. Eu gostaria que eles relacionassem um pouco mais, porque eles falaram, né, do programa de ação e da agenda, né? E por que eu estou falando isso? Porque também tem um colega aqui que colocou uma dúvida que eu creio que é relativa ao guia de aprendizagem. Que ele pergunta assim, olha, como evitar que o treinamento que a gente recebe, a formação que a gente recebe dos PCAs, ela não se transforme, né, num treinamento, né? A formação que a gente recebe dos PCA não se transforme num treinamento, mas sim que traga mudanças efetivas na maneira de ensinar. E aí eu estou olhando para o guia, eu estou olhando para os guias de aprendizagem. Posso começar com a nossa colega Alessandra, por favor? Bom, eu acredito que uma das formas primordial de tornar o estudo do documento um pouco mais claro e às vezes não tão dolorido é através de formações, né? Nós começamos pelas reuniões de ATPCG, aos poucos nós fomos estudando os guias, todos os documentos, para entender bem esses documentos e depois colocar em prática. Então, eu acredito que a formação inicial, para conhecer, ela é primordial. Passo a palavra aí para o Francisco. Bom, o guia de aprendizagem é fundamental, né, para o processo de organização da escola. Então, ali que vai estar desdobrado o plano de ensino, né, do professor, que depois vai se desdobrar nos planos de aula. Então, eu considero, assim, importantíssimo o processo de formação dos professores, formação continuada, né, porque através das formações continuadas, né, através das análises dos documentos, como, por exemplo, do guia de aprendizagem, os professores eles vão entendendo, no caso, por exemplo, a nossa unidade escolar, a ECA Virgílio Garcia, ela iniciou esse ano o programa, né, nós fomos iniciando no programa, estávamos já ansiosos, né, por essa implementação do programa em nossa unidade escolar, e desde o início nós estamos fazendo um processo de formação continuado junto aos professores. Então, nessas formações, nós analisamos, estudamos documentos, né, e um deles foi o guia de aprendizagem. O guia de aprendizagem, ele é um instrumento, assim, de gestão muito valioso, porque
o professor ele vai ter ali organizado os objetos de conhecimento que ele pode que ele irá trabalhar, né? Ele não substitui os planos de ensino, né? Porque os planos de ensino, na realidade, são desdobramentos irão se desdobrar nos guias, mas ele vai dar suporte para que o professor ele possa estar trabalhando alinhado junto ao currículo, né, ao currículo paulista, ao currículo oficial, e estar ali também desenvolvendo suas ações. E é um instrumento também que possibilita ali o protagonismo juvenil dos líderes de turma, né, porque os líderes de turma, inclusive, nós temos que desconstruir algumas ideias, né, que foram construídas, algumas ideias negativas, né, em cima do programa, que, por exemplo, o aluno, o líder de turma, quando ele tem a função de monitorar ali o cumprimento do guia de aprendizagem, né, não é algo punitivo ou uma perseguição com o professor, né, é mais assim, a ideia é desenvolver nele também o protagonismo, né, a questão do protagonismo juvenil. Então, o guia de aprendizagem, como um instrumento de gestão, né, ele vai fornecer ali vários elementos, subsídios, para que se possa desenvolver todas as premissas ali do programa, né, protagonismo, a questão da autogestão até mesmo do professor, né, que depois a agenda ela vem também dar esse suporte, porque, na realidade, nós temos ali os critérios de avaliação nos guias de aprendizagem, temos ali os objetos de conhecimento aliado com as habilidades. E o professor, durante o processo de desenvolvimento, de elaboração do guia bimestral, ele pode elaborar algumas ações de caráter, através de temas transversais, né, e aí ele vai escolher alguns temas que poderão ser trabalhados ao longo ali do bimestre. Então, o guia, ele fundamentalmente, ele é um instrumento essencial para a nossa gestão, mesmo, né, em sala de aula. Passo a palavra para o André. Bom, sim, o guia de aprendizagem, ele, assim, primeiramente a gente tem que compreender a função principal do PCA dentro do TI. Então, os PCAs que nos acompanham pelo chat, que já são ingressantes ou que já estão há mais tempo no programa, a função principal do PCA é ser o gestor do currículo, da sua área de atuação. E o guia de aprendizagem, ele vai ser nada mais do que um desdobramento do currículo para a sala de aula, que, como o professor Francisco bem destacou, dá para o aluno esse olhar de acompanhamento da sua aprendizagem. Então, o guia de aprendizagem ele tem uma dupla função no PEI, né, que dá ao aluno essa capacidade de acompanhar as suas aprendizagens e que também traz nessa possibilidade para que ele consiga ter esse protagonismo, né, desenvolvido por meio desse acompanhamento, né? E já para o professor, o guia acaba sendo uma ferramenta de gestão não só das aprendizagens, como também da aplicação das habilidades. Então, o guia de aprendizagem, quando ele apresenta a unidade temática, né, o objeto de estudo, né, o objeto de conhecimento, as habilidades, né, essenciais previstas no currículo paulista, o profissional consegue olhar para os verbos, né, dessas habilidades, qual o processo cognitivo, né, que elas vão estar desenvolvendo por meio das ações didáticas feitas em sala de aula, e a partir desse olhar, né, para o guia de aprendizagem, o professor consegue, né, desdobrá-lo no seu planejamento de aula. Então, o guia de aprendizagem ele consegue ser um instrumento de gestão tanto das aprendizagens, como também do processo de ensino. Então, ele faz essa junção, né, entre esses dois movimentos, né, de que só podemos, né, como, né, o grande Paulo Freire sempre destacou, né, só há ensino, né, se há aprendizagem. Então, a gente consegue, né, fazer, né, ter no guia de aprendizagem um instrumento que garanta, né, esse desafio, né, dentro das escolas. Né, eu passo a palavra. Muito obrigada, pessoal. A contribuição de vocês é muito valiosa, enriquece muito. Como a Regina colocou aqui no chat, excelentes as contribuições dos PCAs convidados, demonstram propriedade das diretrizes e premissas do PEI. É esse mesmo o nosso objetivo, para que a gente possa trocar cada vez mais experiências dentro do programa Ensino Integral.
Agora o Rafael gostaria de colocar algumas coisinhas. Rafa, com você, por favor. Bom, primeiramente gostaria aí de parabenizar a fala de todos os PCAs. Está muito dentro, né, do que o programa realmente contempla, e alinhando, né, então aí a fala do André com a fala da Alessandra e do Francisco, né, é interessante um ponto que o André citou, né, quando a gente começou a nossa conversa a respeito da conduta, né, de certa forma, do que a gente está tratando aqui hoje, né, da gestão de equipe diária, né, isso implica então em você trazer a conduta dos profissionais para serem alinhadas, né, com as premissas do PEI. E uma das premissas que a gente tem lá no PEI é a corresponsabilidade e a excelência em gestão, né? Então, eu achei muito interessante quando também o Francisco trouxe o ponto do protagonismo dos estudantes dentro desse cenário todo, né? Ou seja, a gente está estimulando, né, através de todo essa amarração entre os instrumentos de gestão, tanto o protagonismo sênior dos professores, quanto o protagonismo juvenil dos estudantes, né, independente da faixa etária. E, assim como os líderes de equipe, né, os líderes de turma, né, são fundamentais para essa interlocução entre a gestão da escola e os estudantes, né, esse acompanhamento dos guias de aprendizagem que eles fazem, que eles interagem ali com os professores, isso vai, então, criando também laços de confiança, né, entre a equipe docente, entre a equipe gestora e entre os estudantes. E isso é uma coisa fundamental para a gente chegar nos outros dois pontos dos princípios do PEI, né, que é justamente a pedagogia da presença e a educação interdimensional. Né, ou seja, nós estimulamos, né, os estudantes a aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver, né, sempre sendo uma figura, né, sempre sendo uma presença afirmativa, né, na vida deles. Né. E isso tudo também vai, né, conectar direto ali com a tutoria. Né, e dentro de uma unidade do PEI, né, todos são tutores. Né. Assim, equipe docente e equipe gestora, né? Então, assim, fiquei muito feliz mesmo com a fala de vocês, achei ela, assim, extremamente pertinente, né? E acredito que quem está nos ouvindo também, né? Vamos dar continuidade, então, à nossa roda de conversa. A próxima questão, ela fala justamente dessa questão das áreas. Como vocês utilizam esses instrumentos para auxiliar o seu trabalho quanto à gestão nas suas áreas de conhecimento, nessa formação entre as áreas da sua área de conhecimento? Então, Alessandra, como que você faz uso desses instrumentos para auxiliar essa formação? Tadeu, temos alguma informação aí no chat? Temos sim, minha cara Roberta. Os nossos colegas professores né, que estão participando no chat estão parabenizando muito, né, os nossos convidados. Com relação a essa questão da interdisciplinaridade, eu queria colocar o seguinte: o currículo paulista, ele é um currículo plural, um currículo aberto, ele é estruturado por áreas do conhecimento. E ele propicia, meio que, eu não diria impõe, mas ele sugere fortemente, né, que as escolas, no seu planejamento, trabalhem com atividades interdisciplinares, né? Eu queria tirar uma dúvida a respeito de atividades interdisciplinares. Então, por exemplo, quando eu pego um tema como as Olimpíadas e que o professor de matemática vai trabalhar com gráficos, é preciso que se tome um certo cuidado, porque isso não caracteriza a interdisciplinaridade. Ela vai ser caracterizada se o uso de gráficos possibilitar que o estudante entenda aquele tipo de jogo no qual o gráfico está sendo usado, tá? E da mesma forma, o jogo ele tem que estar num contexto que ele exija
que o gráfico seja usado para que o estudante entenda o processo todo ali. Então é isso que caracteriza a interdisciplinaridade. Então às vezes tem algum equívoco, né, na construção dos projetos interdisciplinares. Bom, pessoal, eu quero pedir assim desculpa porque houve um probleminha técnico, mas a gente já conseguimos, né, a reconexão. Então, Alessandra, não sei se você me escutou, mas a pergunta que nós gostaríamos que você respondesse agora é em relação aos instrumentos. Que instrumentos de gestão, quais instrumentos você utiliza aí para essa sua formação na sua área de conhecimento? Agenda, né, como um instrumento de articulação não só entre as áreas do conhecimento, mas também entre toda a comunidade da escola, né? Então, a nossa escola ela é ingressante de 7 horas, e para isso nós optamos pela agenda física, né? Ela foi estudada, ela foi modelizada, né? E aí nós chegamos a ouvir, né, os vários integrantes aí da escola, né? Teve a escuta empática, e aí nós chegamos à conclusão de que a agenda física seria melhor para o nosso grupo. A partir dessa decisão, a gente foi elaborada a agenda da escola, né, pela direção, e aí nós elaboramos a nossa, de coordenador, né, de área e de professor, né, e a partir da nossa agenda pronta, a PCG, ela posta aí nos grupos de WhatsApp das salas, a agenda da turma, né, onde os alunos elaboram a agenda deles, né, então lá já tem o horário das aulas do centro de mídias, né, os horários das aulas pelo Meet, né, que nós promovemos, e tem os horários também das atividades que são enviadas, né, nos grupos. Então, eles conseguem aí organizar todo o horário deles para um estudo ou para a realização dessas atividades, tá? E durante essas aulas no Meet, eu consigo organizar também o meu horário de acompanhamento do trabalho do professor, né, em aula, tá? Então, é dessa forma que a gente faz toda essa articulação, não só entre as áreas, mas também entre todo o grupo escolar, entre toda a comunidade escolar. Então, passo a palavra aí para o Francisco. Ok. Então, em relação a esses instrumentos de gestão, eu considero importante para a formação dos professores o plano de ensino, né? Nós analisamos muito, estudamos a questão da estrutura do plano de ensino, como ele deve ser elaborado, o sentido dele, né, para o desenvolvimento ali das competências que deverão ser trabalhadas ao longo do bimestre ou do ano. E um outro instrumento importante que eu considero assim, fundamental, que ele dá um suporte para o PCA, tanto para o PCA quanto para o professor, é o procedimento passo a passo, o PPP, né, que é um documento que ele tem as orientações, todo passo a passo de como implantar o programa, né? Por exemplo, de como elaborar um guia de aprendizagem, de como elaborar um programa de ação. Então, ele traz ali um suporte que vai dar subsídio ali para o professor ele desenvolver ali os seus documentos. Por exemplo, ele é organizado, ele tem uma organização que ele dá um suporte para até mesmo a implantação do método do PDCA, né? Então, esse instrumento de gestão ele é muito válido porque ele vai dar suporte, ele vai auxiliar ali tanto o trabalho do PCA quanto o trabalho do professor também, né? Vai facilitar um pouco ali, porque são tantos documentos, né, que a gente acaba, para nós não nos perdermos, né, nas produções, na elaboração, então ele vem dar esse suporte. E o plano de ensino também é fundamental, né, além do programa de ação, que eu já citei, é outro instrumento também importantíssimo, né? Inclusive, ele pode se trabalhar também no programa de ação, como instrumento de gestão, a interdisciplinaridade, né?
projetos interdisciplinares. Né? Nós, por exemplo, na nossa escola, na nossa unidade escolar, na Capitão Júlio Garcia, nós promovemos algumas ações interdisciplinar, justamente ali através das fundamentações do programa de ação. Né? Então, aquilo que foi proposto tanto para o programa de plano de ação na escola, quanto para o programa de ação do professor, ele vai se desdobrar ali em atividades, em ações interdisciplinares. Né? Por exemplo, estamos promovendo um sarau, que vai ocorrer agora em outubro, em parceria com a sala de leitura, que envolve vários professores de várias áreas, tanto os professores da linguagem, né, com o suporte ali em relação à produção de texto, né, a produção de poesia, de autorias próprias dos próprios alunos e estudantes, quanto o professor de matemática, né, também envolvido, né, professor da área de ciências da natureza e linguagens. O tema do sarau será relações étnico-raciais. Então, por exemplo, o professor da área de ciência da natureza, ele pode trabalhar alguns gráficos, algumas tabelas que trazem algumas informações relacionadas a cotas, por exemplo, né, em universidades para negros, ou até mesmo a questão, o alto índice do racismo. O professor de arte, ele vai trabalhar também, por exemplo, a questão da valorização da cultura afro, né, da cultura negra. Então, ou seja, tanto o programa de ação quanto o plano de ensino, eles são, eu vou considerar, importantíssimos, né? E nas formações, nas reuniões de elemento, eles são tratados e trabalhados em conjunto com os professores, né? Através das reuniões de elementos dos PCAs, entre PCAs, que vai se desdobrar ali depois para as formações por área de conhecimento. Passo a palavra para o André. Bom, assim, é importante a gente primeiro, quando trata, né, dessa ideia de articular, né, as áreas do conhecimento, a gente vai para um programa que já traz, né, na sua nomenclatura a ideia de ensino integral. Então, essa compreensão de que o ensino ele é compartimentado, né, em disciplinas, eu acho que a BNCC trouxe uma visão totalmente integradora, né, entre as áreas. E eu acho que o primeiro passo, né, para ver esse movimento de articulação entre as áreas do conhecimento é o professor conhecer bem o seu currículo. Né, e esse conhecimento ele vai passar pela função do PCA, que é aquele que vai, né, fazer essas formações, essas articulações, né, dentro da sua área de atuação. E eu acho muito interessante um livro, né, que chama Preparando Professores para o Mundo em Transformação, da Linda Darling, né, que é uma referência hoje na formação de professores, e que ela assemelha, né, a função do professor com a função de um maestro de uma orquestra. Que se porventura você vai a um concerto musical, você vê ali o maestro apenas gesticulando ou fazendo alguns gestuais, né, você pode erroneamente achar que ele está ali numa função muito simples, né, muito simplória, e que o trabalho pesado é a orquestra que faz. E o professor é a mesma coisa, que o dar aula, né, o estar na sala de aula não é o principal. O principal é o bastidor. Então, esse momento de acompanhamento do professor para que ele consiga, inicialmente, fazer essa integração na sua área, passa pelos momentos formativos, né, como ele compreende o currículo que vai aparecer em vários documentos do programa, desde o seu plano de aula, do guia de aprendizagem, do próprio programa de ação. E o guia de aprendizagem, eu acho que ele dá essa capacidade de articulação porque ele permite ao professor não somente acompanhar as suas habilidades ali, os seus conteúdos conceituais, mas também de outros componentes curriculares. E além disso, né, os espaços formativos do PEI traz aquela ideia, né, que já foi muito, né, defendida, né, no meio pedagógico de uma escola aprendente. Né, você aprende com os seus pares e tem oportunidades, né, desde as eletivas até outros eventos, que você consegue colocar em prática, né, essas articulações entre as diferentes áreas do conhecimento. E, como bem frisou a professora Alessandra, né, os alinhamentos verticais entre os PCAs e também horizontais, né, verticais entre PCAs e PCG e horizontais entre os próprios PCAs, favorece esse aprimoramento do olhar. Porque não é simplesmente, né, o PEI, dentro do PEI, você fazer um projeto interdisciplinar. Você precisa saber
né, mensurar os impactos que isso vai gerar dentro da escola, né, de aprendizagem, né, como você vai conseguir mensurar, né, validar esses dados, as ações, porque nós estamos no modelo de gestão pautado por resultados. E quando você compreende, né, e entende a filosofia do PEI, você acaba pautando também a sua atuação por meio de ferramentas de gestão que vai te dar dados não apenas quantitativos, mas qualitativos da sua ação. Então, eu acredito que perpassa vários documentos do PEI, essa articulação entre as áreas, mas eu destaco aqui tanto a questão dos alinhamentos como o papel aí do guia de aprendizagem articulando tudo isso. Né, passo a palavra. Muito bem, vocês fizeram articulações maravilhosas. E aqui no nosso chat, professor André, estão pedindo para que o senhor repita qual é o nome do livro que você falou. Ah, sim, o livro, a autora é Linda Darling. O livro é Preparando Professores para um Mundo em Transformação. Ok, muito obrigada. Temos mais alguma contribuição, Tadeu? Rapidinho, né, Roberta? O pessoal está final. parabenizando os nossos convidados e, de fato, a colocação deles foi muito enriquecedora, tá? Se a gente tiver um tempinho, eu só queria perguntar rapidamente para os nossos convidados um bom plano de formação. Como que vocês definiriam um bom plano de formação, assim, em linhas gerais? Nos momentos de formação em ATPC. Posso começar com o André, por favor. Bom, primeiramente, eu acho que um bom plano de formação, ele passa pela tríade, né, que o professor precisa entender que ele tem que lidar com 3 objetos de conhecimento. Né? Ele precisa saber o que ele ensina, ou seja, saber o currículo, saber para quem ele ensina, no caso, conhecer os seus alunos. E aí você tem dentro do PEI a pedagogia da presença, a tutoria para a construção desses vínculos positivos e saber como ele ensina, saber as metodologias. Então, acho que um plano de formação ele tem que ser pautado dentro do modelo pedagógico do programa, porque o modelo pedagógico te dá princípios a serem seguidos e te dá premissas, né, que está no modelo de gestão. Então, um plano formativo, ele perpassa essa compreensão, primeiramente, de como atuar no PEI e como desenvolver práticas pautadas pelo protagonismo. Porque é bom sempre destacar que o protagonismo no PEI, ele é uma premissa, ele é um princípio e ele é uma metodologia. Então, as metodologias do PEI, ela precisa estar pautada dentro dessa compreensão do que vem a ser o protagonismo. Passo a palavra para a professora Alessandra. Bom, vale ressaltar aí, além do que foi dito pelo PCA André, a importância do diálogo, né, entre todos os envolvidos, né, essa escuta empática aí, eu acredito que é de grande importância, né, para esse assunto. Passo a palavra aí para o Cleiton, Francisco. Bom, eu considero que uma das questões fundamentais aí para um bom plano de formação, para a organização das formações continuadas, é algo muito bem colocado pelo André, que seria a metodologia, né? Eu acho que todo plano ele tem que ter uma metodologia, né, e o objetivo, né, o objetivo das formações ou das ações desenvolvidas ali no programa. Então, a formação continuada, ela é essencial, ela é importante, é uma das competências ali do professor do PEI, ele tem que desenvolver, ele tem que ter ali, né, desenvolvido, o estar em desenvolvimento, e essa metodologia, ela tem que justamente estar alinhada, ela faz essa ligação com o que ensinar, o para que ensinar, né, para quem ensinar. Então, o professor, como colocou o André, ele tem que ter um conhecimento, né, ser bem apurado do currículo, da sua área, entender, articular a sua área, a sua prática docente, né, com as ações que ele vai propor, porque o programa, ele exige isso de nós, porque eu acho que para nós chegarmos numa excelência em gestão, nós temos que estar sempre em formação continuada e sempre refletindo sobre a nossa atuação no programa, né?
Então, o programa, o ensino integral, ele vem justamente para mudar a realidade do aluno daquela comunidade escolar, né, desenvolver ali o protagonismo, justamente aliado ao projeto de vida do aluno. Então, o projeto de vida do aluno, eu considero também que deve estar ali, centrado ali, né, nas formações, né? Então, todas as formações, né, as nossas ações, elas têm que estar elencadas ali com o projeto de vida do aluno, né, que é um dos principais fatores ali, né, um dos principais objetivos do programa, né, fazer com que o aluno ele consiga conquistar o seu projeto de vida, né, de uma forma autônoma, de uma forma solidária, de uma forma assim, em que ele possa ser capaz justamente de desenvolver essas competências que são propostas pelo programa. Então, acho que essa metodologia, né, ela tem que existir ali num bom plano de ação, e também ela tem que ser articulada, eu considero muito importante as metodologias ativas, né, da aprendizagem, que são fatores fundamentais ali para o processo de desenvolvimento da autonomia e da competência do aluno, né, da competência ali, né, onde ele vai solucionar problemas, né, aprender a solucionar problemas. Então, a metodologia ativa, também aliada ali aos princípios do PEI, do programa, elas são fundamentais ali para a construção da autonomia, do projeto de vida do aluno, para o protagonismo. E eu acredito que não deve faltar em um bom plano de formação, né, esses critérios. Passo a palavra. Muito obrigada pela participação de todos. O Rafael gostaria de fazer a última colocação aí. Rafa, com você. Oi, Roberto. Bom, né, diante de tudo isso que foi exposto, tanto pelo André quanto pela Alessandra e pelo Francisco, né, a gente consegue perceber, então, que, na verdade, essa tal dessa burocracia, né, que se fala a respeito do PEI, acaba sendo, na verdade, uma falta de compreensão de como se articulam os instrumentos de gestão, né? Quando nós idealizamos esse ciclo de formações complementares ao curso de PCA, esse foi um dos pontos principais, a desmistificação de todos esses instrumentos de gestão, que, na verdade, estão aí para apoiar vocês, né? Assim como os convidados de hoje muito bem trouxeram na fala deles, né, e nas formações anteriores, os outros também sempre fizeram questão de pontuar a relevância, né, e a importância de cada um dos instrumentos e como isso quer. Bom, gente, vamos lá. Nós estamos caminhando aí para nosso final. E eu gostaria que vocês respondessem o questionário que vai ser lançado. Aliás, já está no site. Então, vocês terão 3 minutinhos aí para responder essa avaliação, que ela é muito importante para nós. Por favor, 3 minutinhos.
Bom, pessoal, o programa ao vivo é assim, né? A gente tem alguns imprevistos no meio do caminho e eu gostaria de chamar os nossos convidados para que eles deem suas palavras finais e possam se despedir. Então, Alessandra, você consegue? Bom, eu quero agradecer, né, a todos aí da IFAP pela oportunidade. Quero agradecer a todos da Escola Souza Leão, né, que estão comigo nesse trabalho, nesse caminho, e espero aí ter contribuído, né, de alguma forma, com a minha experiência. Passo a palavra. Francisco? Bom, gostaria, mais uma vez, de agradecer pela rica oportunidade de estar aqui com vocês, aqui, com a rede, né, com os professores da rede, replicando, né, as nossas ações, as nossas práticas, as nossas experiências no programa. Esse ano nós ingressamos, e foi um grande desafio, né, um desafio gigante mesmo para nós. Tivemos que nos desdobrar, né, estudar muito, e ainda estamos estudando. E eu gostaria de deixar, assim, uma palavra não diria de desconstrução, mas eu acho que nós deveríamos mudar um pouquinho aquele conceito errado, errôneo, que nós temos do PEI. Acho que o PEI ele só tem cobrança, só tem produção de documentos. Os documentos eles são importantes e essenciais para a nossa atuação no PEI e para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, para o desenvolvimento de uma educação de qualidade mesmo, né, assim, que é o que nós buscamos, né? E essa ideia deve ser desconstruída, né? Foi construída esse arcabouço, essa ideia negativa em relação ao programa, que na verdade não é isso, né? Quem entende os documentos sabe que eles estão alinhados, né? Um alinhado ao outro. Então, por isso que o programa ele funciona, né? Então, gostaria de mais uma vez de agradecer pela oportunidade. Nós da IECA Júlio Garcia estamos aí lutando muito por uma educação de qualidade. Nós estamos fazendo um trabalho exemplar, os professores, coordenadores, gestores, estão realmente fazendo um trabalho de excelência em nossa unidade escolar. Então, muito obrigado e passo a palavra para o André. Eu também gostaria de agradecer a esse espaço de fala, né, que foi oferecido, né, para nós. Agradecer a toda a minha equipe aqui da Escola Jerônimo Barbosa Sandoval em Franca, né, o trio gestor, né, a diretora Eliana, a vice-diretora Renata, a minha PCG Lília, meus amigos aqui PCA, Aline, Luciana, né, todos os professores, alunos, né, então, sem eles, né, a escola não sai do papel, né, a escola é feita por pessoas. E também agradecer a esse espaço que nós estamos aqui, podendo refletir sobre o PEI, né, poder, nesse momento de implantação do PEI em várias outras escolas, né, de expansão do programa, né, deixar aqui para todos, né, que nos ouvem, de que o PEI ele veio para favorecer um outro desafio que nós temos na educação, que é a qualidade. Então, nós superamos aí o acesso, né, a permanência, né, a democratização da educação básica no Brasil, e o PEI veio aí para atuar nessa questão da qualidade dessa educação. Então, todos aqueles que acreditam numa educação pública de qualidade,
né, o PEI, eu acredito que corresponde muito bem a essas expectativas. Então, agradeço a oportunidade e passo a palavra. Rafael, você gostaria de se despedir? Bom, muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado também a quem nos assistiu, né? Muito obrigado a quem respondeu a avaliação de satisfação, e eu deixo aqui meu bom final de semana a todos. Aí, gente, ainda tem umas horinhas para trabalhar hoje, né? Mas né, daqui a pouquinho a gente já tem no fim de semana aí para poder descansar e recuperar as energias. Gente, gratidão da nossa parte, tá? E a Roberta tem um recado bem importante para vocês aí a respeito das nossas próximas formações. Muito bem. Como o Rafael colocou, nós temos ainda mais 2 formações que vão acontecer ao final de outubro com os nossos parceiros da Fase Educação sobre a PBL. Então não deixem de assistir. Dia 22/10 voltamos então às nossas formações. Eu aproveito para agradecer a toda a equipe aqui de formação, ao Centro de Mídias que nos auxiliou a todas essas formações, e deixar o meu abraço aí. Tadeu. Eu também agradeço a todos, né, o pessoal do Centro de Mídia, os nossos convidados, os colegas professores, tá? Eu só queria pedir mais um favorzinho para o André, se ele puder colocar no chat o nome do livro que os professores estão pedindo, a professora Ana Cláudia aqui, os professores estão pedindo também, para que ele possa colocar o nome do livro que ele fez referência na apresentação. Então, eu agradeço a todos e espero que no próximo encontro estejamos juntos novamente. Muito obrigado.